tudo consequência do terremoto. Todas essas casas aqui foram destruídas por causa do terremoto que passou aqui. Vocês podem ver, por exemplo, esse prédio aqui em cima, 2 andares, uma estrutura dessa. A terra tremeu, abalou e jogou pro chão. Olha que bonito aqui, extremamente lindo, lugar fantástico. Pessoal, isso aqui é as estruturas das casas já feitas, é a estrutura, né? Aqui das tendas. E depois vem o telhado, você já pode ver que aqui tem uma telha, né? E depois limpam, fica bem joia depois. Graça e paz, bom dia a todos. Essas cenas foram do pós-terremoto do Marrocos. No final do ano passado, houve-se ali um terremoto. Esse terremoto abalou grande parte da região de Marrakech. Nossa, mas isso é Marrocos. Isso, gente. Fica do lado da Espanha, bem do lado. Ou seja, fica a 900 quilômetros, 1.100, se não me engano, da minha casa, da onde eu moro. E nós, como organização missionária e com outras organizações missionárias, estávamos ali trabalhando com, entre organizações, digamos, sem placa, para estar ajudando essas pessoas que foram vítimas desse terremoto que abalou a região toda ali de Marrakech. E começo aqui contando um testemunho missionário, nesse final de semana missionário. Estávamos ali, depois de construir algumas tendas, algumas barracas, trabalho braçal mesmo, bem intenso. Trabalhávamos ali 16, 17 horas por dia, muito intenso. A nossa equipe era por conta de firmar as estacas, para que a equipe americana pudesse vir e fazer o outro período e assim deixar uma casinha mais estruturada para que os marroquinos, em sua praticamente totalidade ali, muçulmanos, de origem muçulmana, para que eles pudessem escapar do frio. O frio, tanto na Europa, tanto no norte da África, ele é bem intenso nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E nós estávamos ali e aconteceu um testemunho muito edificante da parte de Deus. Uma família missionária britânica que mora ali naquela região. E esses missionários, nós estávamos dentro de uma barraca e eles nos dizendo, meus irmãos, nós estamos aqui há X tempo, moramos em X região, aonde aconteceu o terremoto, a nossa casa só teve algumas rachaduras, louvado seja o Senhor por isso, e nós nunca conseguimos pregar para esse povo, mas tem 2 meses, desde o dia que aconteceu todo esse incidente, algumas pessoas nos procuraram e nós estamos muito felizes, não em si pelo terremoto, mas Deus usou isso para a sua palavra ser propagada aqui nesse povoado. Meus irmãos, e eu tive a oportunidade de estar pregando para esse povo
audivelmente que Cristo ele salva, que Cristo ressuscitou. Eu tive. Não aproveitando de um momento de fragilidade, mas na esperança que a salvação é o Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 14. Essa manhã vamos estudar um pouco sobre a corrupção do pecador e sua redenção. Salmo 14, lerei o texto. A corrupção do pecador e sua redenção, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entendem? Todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomará de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Gostaria que nessa manhã você baixasse suas frontes e que nós possamos nesse momento saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Deixemos nossas preocupações para fora desse tempo e que possamos focar na palavra viva, na palavra que transforma, que cura, que liberta as nossas mentes. Senhor, nós entregamos essa manhã mais uma vez diante da Tua presença, sabendo que tudo é pelo Senhor, e é o Senhor quem tem cuidado de nós. Meu Deus, nós te pedimos que tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, e que o Senhor, Deus, possa falar através aqui do teu servo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 14 fala principalmente da depravação total do homem caído. O estudo do Salmo 14, ele revela a corrupção do coração do homem que em sua insensatez nega a existência de Deus. Salmo 14, ele foi escrito por rei Davi. Embora não saibamos que em ocasião de sua vida isso aconteceu. O título do Salmo 14, a corrupção do pecador e sua redenção, indica que provavelmente sua utilização foi na adoração pública de Israel. Curiosamente também, o Salmo 14, ele é um salmo idêntico ao Salmo 53. Eles podem ser um pouco comparados. O esboço do Salmo 14, essa manhã nós vamos estudar ele em 3 partes. A depravação é universal, do 1 ao 3. Ninguém escapa do Senhor, 4 ao 6. E o grande dia do livramento. Graças a Deus por isso. Versículo 7. Meus irmãos, a depravação, ela é universal. A depravação, ela é total. Algumas pessoas
se apoiam em sua própria lógica e deliberadamente dizem que Deus não existe. Quantos de nós, em nossa vizinhança, em nosso colégio, no nosso ambiente de trabalho, não escutamos: você acredita em Deus? Em que Deus você acredita? Não é verdade? Na Europa, escutamos muito isso. Que Deus? Como assim? Que Deus é esse que fez os céus e a terra? Ele existe? Muitos são as perguntas e os questionamentos. Talvez nós mesmos, na nossa depravação, como pecadores e filhos do pecado, mas redimidos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ainda assim um dia nós nos perguntamos sobre isso. Será que Deus existe nessa situação que nós estamos passando? Outros não questionam intelectualmente a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Seja qual for o caso, a Bíblia coloca esses comportamentos como fruto de um coração corrompido do homem. Davi, ele inicia o Salmo 14 dizendo: diz o insensato em seu coração, não há Deus, versículo 1. A palavra insensato, nesse capítulo, nesse verso, ela pode ser traduzida no termo hebraico, Antigo Testamento hebraico, que transmite a ideia de perversidade, uma perversidade agressiva e também deliberada de nossa existência e fruto da raiz do pecado. Isso significa, meus irmãos, que o problema daqueles que negam a existência de Deus não é intelectual, mas ela é principalmente moral. Negar a existência de Deus não é somente, as pessoas não fazem isso através do intelecto, mas ela é também moral. Porque conhecereis a árvore e verá os seus frutos. Os frutos de quem nega a existência de Deus, a Bíblia já nos aponta, são frutos de morte e não de vida. Nós fazemos parte, na Espanha, de uma igreja local, da qual ela foi uma das únicas igrejas que sobreviveu a tantas guerras, a tanta perseguição. Igreja protestante. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, agora faz um mês. Eu acabava de pregar também esse mesmo sermão em espanhol. E saímos para conversar e eu estava ali conversando com um presbítero da igreja. E ele me disse: meu irmão, gostaria de te contar uma história, que também é a história aqui da nossa igreja. Eu cresci em um lar espanhol. Eu cresci em um lar evangélico. Eu cresci em um lar protestante, diferente de praticamente a maioria da população espanhola. E eu me lembro muito bem que quando tinha a perseguição à igreja evangélica, os meus avós, eles praticamente passavam fome com sua família. E eu muito curioso: como assim, meu irmão? Você pode me dizer um pouco? E ele me disse: porque éramos evangélicos, não encontrávamos empregos. Não nos era dado oportunidades no mercado de trabalho. Mas eu lembro um dia que estava o meu avô, isso é muito forte, estava o meu avô, e o meu avô, ele orando ao Senhor, porque naquele dia não tinha comida para os seus filhos, e principalmente ele para minha avó. Ele não tinha como sustentar a sua casa, porque ele não tinha emprego.
E eles entravam para o quarto e oravam. E de repente, eles abrem a porta, estavam ali várias sacolas na porta da casa deles. E isso foi fruto da obediência da fiel escritura, meus irmãos, meus amados. E isso existiu, é história verídica o que eu estou contando para vocês. A perversidade agressiva e deliberada. A não existência de Deus, ela não é somente intelectual, mas ela é também moral. Os boicotes. Essas pessoas pensam que não precisam de Deus e acreditam que podem viver suas vidas longe do alcance de Deus. Obviamente, a corrupção de seus corações reflete na ignorância de suas mentes. Essas pessoas intencionalmente adotam como um lema de sua vida no íntimo do seu ser. No íntimo mais profundo, a ideia de que não há Deus. De que Deus, ele não existe. Vejamos. Mas o Salmo 14 ainda expõe o fato de que essa imoralidade, ela é padrão de toda a humanidade após a queda. Davi ele explica que a depravação é total, ela é universal e não há na terra entre os homens quem entenda, não há na terra quem busque a Deus. Versículo 2. O salmista na sequência ele explica que o motivo disso é que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há ninguém sequer. Quando a experiência ela governa em bons resultados, nos leva à autossuficiência. Desculpe, nos leva à autossuficiência. Vejamos, pensamos que somos suficientes e já sabemos de tudo. Quanto mais velhos nos tornamos, se não estamos arrochados na pedra da igreja, que é Cristo, a pedra angular. Cristo é a essência. Meus irmãos, a experiência, ela pode nos levar à depravação total. Se não for pela graça soberana de Deus, homem nenhum pode ser salvo. Apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos, que para ensinar que o homem caído em seus pecados, ele não busca a Deus de forma alguma. O maior apóstolo de todos, que já passou por nós, ele nos diz, não há quem busque a Deus de forma alguma. Ninguém escapa do Senhor. Nosso segundo trecho da nossa pregação aqui. Ninguém escapa. Versículos 4. Como resultado da depravação, o homem caído não apenas nega a existência de Deus, mas também dedica a explorar o seu próximo. Ele não achando o suficiente para si mesmo, ele também quer explorar o seu próximo. Sua moralidade ela é externada em seus atos corruptos. Tantos e tantos atos corruptos que vemos nos noticiários, nos periódicos. Frutos da depravação de um coração corrompido, meus irmãos. Frutos de um coração ganancioso. Aonde eu posso estudar, aonde eu posso me esmerar em meus estudos, aonde eu posso ser um empresário, aonde eu posso ser alguém bem colocado na sociedade, mas eu sempre vou querer mais. Isso o salmista diz, sua imoralidade é externada em seus atos corruptos.
Tempos atrás, na Espanha também, nós tivemos ali alguns atos de escravidão que foram escravidão moderna. Pessoas que não precisavam estar escravizando outras pessoas e o faziam. Foi noticiado. Foram detidos essas pessoas. Ainda existe, meus irmãos. A Espanha é o primeiro país da União Europeia em números de tráfico humano. Isso se quer dizer em várias vertentes. É um dos países dos quais as autoridades estão pegando firme, pois a depravação é total. Vejamos, o salmista diz que essas pessoas são como obreiros da iniquidade. Verso 4, essas pessoas, diz o salmista, devoram o meu povo com quem come o pão. Mas embora os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não poderão escapar do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem cuida dos justos. O Senhor é quem luta pelo justo. O Senhor é foi quem enviou Jesus Cristo nessa terra, que morreu como um cordeiro e voltará para buscar sua igreja, os seus eleitos, como um leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Senhor. Ninguém escapará das mãos desse Deus fiel, infalível. Aquele que pode fazer o quanto mais que imaginamos e pensamos. Aquele que entra em nossa mente. Aquele que muda o nosso cenário. Que um dia estamos à deriva e o outro dia estamos com a mão protetora. Esse é o nosso Deus que o salmista nos expõe. Ele haverá de julgar a terra com retidão, e nesse dia restará aos ímpios apenas o pavor. Ninguém escapará das mãos do Deus fiel, do leão da tribo de Judá. Ninguém, meus irmãos. Ninguém escapará daquele que conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. Aquele que conhece as nossas mazelas, aquele que nos vê e nos vê como alguém que pode ser bênção para o nosso próximo também. Ele haverá de julgar a terra com retidão e nesse dia restará aos ímpios apenas o pavor. Versículo 5. Nesse dia haverá pavor. Ninguém escapará das mãos do Deus fiel, todo-poderoso. Davi, nesse salmo, ele também observa que, apesar dos ímpios frustrarem os planos dos necessitados, do pobre, do órfão, da viúva, Deus é o refúgio daqueles que aos olhos do mundo parecem desamparados. Ele é o refúgio, Ele é o socorro bem presente na tribulação, meus irmãos. Davi foi o único homem segundo o coração de Deus, e nunca haverá alguém igual. Ele foi imperfeito, ele pecou, e ele comeu frutos do seu pecado. Mas o arrependimento de Davi foi tão escandaloso e genuíno que ele está no livro mais vendido da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Exposto os seus pecados, as suas mazelas, e mais do que isso, o seu arrependimento de um coração contrito, de quem espera pelo Senhor. Aquele dos quais os planos estão alicerçados na rocha eterna que é o nosso Deus divino. Mas se os justos se refugiam em Deus, então não há como atacá-los sem atacar o próprio Deus.
Se você ataca o pobre, o órfão e a viúva, meus irmãos, você está atacando o próprio Deus. Contudo, no dia do juízo, todos os inimigos de Deus e de seu povo não encontrarão lugar onde poderão se esconder. A mão do Senhor, ela está por toda parte. O Senhor não tarda, aquele que nos escolheu, aquele que ainda quando estávamos no ventre de nossa mãe, Ele já sabia, aquele que conta as estrelas dos céus, aquele que é soberano, aquele que é digno, aquele que nasceu de virgem, aquele que é a mansidão, aquele que sabe o que passa no ímpeto do nosso coração. Esse Deus é o Deus que nos convida essa manhã para estarmos com o coração contrito em sua presença. E o salmista ele avança dizendo: o grande dia do livramento. O verso final do Salmo 14, 7 diz: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Nesse versículo, meus irmãos, o salmista ele faz a referência a uma mudança radical de circunstância, uma conversão total de uma realidade desfavorável para uma realidade favorável. Quantos aqui já não tiveram que pagar aquele boleto porque chega e você não tinha como? E o Senhor proveu na sua vida, na minha vida. Quantos e quantos milagres eu já poderia contar aqui, meus irmãos? Eu estou falando agora de provisão financeira, mas pode ser na saúde, pode ser de tantas outras coisas. O Senhor, Ele provê, e o justo nunca perecerá. Os milagres de ontem, Ele nos faz enxergar um futuro brilhante com Cristo. Então isso significa que em suas palavras finais, o Salmo 14 de Davi, ele aponta para a expectativa da redenção final, o grande dia do livramento divino, para o seu cumprimento pleno e grande no dia do Senhor. Podemos concluir que a consolação do salmista é perceber que Deus está entre os justos, ou seja, Ele atua, Ele opera, Ele intercede, Ele nos edifica, Ele nos restaura, Ele chama, Ele nos convida, e nessa manhã Ele nos convida para dizer que se a sua realidade, meus irmãos, hoje é um quanto desfavorável, Ele é aquele Deus que pode operar um grande milagre na sua vida, porque Ele é o soberano. Mas o maior milagre nós já vivemos há 2024 anos atrás, o milagre da cruz. O maior milagre que temos foi aquela maldita cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo suou sangue e morreu, e ressuscitou, e não somente algo divino, mas algo histórico. E hoje, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele nos convida para a sua grande comissão. Ele nos convida para estarmos com o coração contrito, para que possamos saber que somos pecadores, mas assim como Davi teve sua redenção no Senhor, Ele nos convida para que possamos colocar nossas vidas na mão do Senhor Todo-Poderoso, que